Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Seja bem-vindo para nós meditarmos no capítulo 20 de Levítico. E faltam apenas 7 capítulos para nós terminarmos esse livro da Palavra do Senhor. Uau, como passou rápido! Nesse capítulo, nós vamos ver mais instruções de como o povo deveria mudar seus hábitos para santificar ao Senhor. E eu estou lendo um livro para uma das matérias da faculdade que vai começar logo mais, acredito que na próxima semana. E esse livro ele faz um panorama sobre o Antigo Testamento. E é muito interessante que o autor fala algo sobre Levítico que realmente me fez pensar nesse livro. Enquanto Êxodo fala da libertação do povo e Deus precisou de apenas uma noite para tirar o povo do Egito e libertá-los da escravidão, faraó e de todas as dificuldades, todo o sofrimento de cargas que aquele povo passava, o Senhor vai usar durante todo um livro, 27 capítulos, óbvio que essa divisão não existia no original, né? Mas Deus vai usar de muito texto e muita instrução e o povo vai passar longos anos no deserto para ser santificado. Então, uma noite foi suficiente para tirar o povo do Egito, mas para tirar o Egito do povo foi necessário pelo menos uns 40 anos. E o que nós vemos no capítulo 20 nos lembra um pouco do que vimos no capítulo 18, porque aqui o Senhor vai retomar alguns pecados, mas ele vai trazer as penas resultantes, a gente vai ver as consequências disso. Então, nós vemos que eram severas, né? Pessoas que resolvessem se pender o seu coração para a idolatria, para o adultério, para o incesto, para as perversões sexuais, que desonravam não só o Senhor, mas as próprias relações humanas, né? Imagina só, se você ler o capítulo 20, você sabe do que eu estou falando, né? Imagina uma pessoa deitar-se com a sua tia, ou com a sua irmã, ou com a sua mãe, ou com um animal. Não estavam apenas pecando contra Deus, não estavam pecando contra o próximo, estavam deixando a santidade de Deus de lado. Então nós vemos que as penas eram realmente muito severas. Era para ser penalizado com morte, com apedrejamento, enfim. E até o verso 8 o Senhor vai falar de 2 prostituições. E eu acho esse termo muito interessante, porque quando o Senhor diz que o povo iria se prostituir diante de Moloque ou diante dos necromantes e feiticeiros, o Senhor deixa bem claro que o fato de o povo buscar respostas diante de qualquer outra fonte que não fosse o Senhor, que não fosse através dos sacrifícios, que não fosse através do sacerdote, significava um adultério, era uma prostituição, porque sim, Israel havia dito, Senhor, nós queremos que o Senhor nos livre, queremos ser o teu povo, e Deus disse, ok, então seja o meu povo, mas para ser chamado povo de Deus, havia algumas condições, havia uma mudança necessária. Então Deus vai dizer assim, até o verso 8 o Senhor vai falar de 2 prostituições, diante de Moloque e diante dos necromantes e feiticeiros. E como nós vimos no capítulo 18, essa divindade amonita, Moloque, ela era adorada através de sacrifícios humanos. E Deus já havia ensinado ao povo que a vida estava no sangue. Portanto, o derramamento de sangue era algo expressamente proibido, ainda mais entregar um filho seu para ser queimado a uma divindade, para buscar uma direção, para buscar uma revelação. Eles não precisavam fazer isso. Então, a prática de buscar Moloque ou necromantes e feiticeiros mostrava o quê? Revelava uma dureza no coração, uma busca por respostas longe do Deus verdadeiro. Apelando para quê, gente? Para mortos, para espíritos, para feitiços. Consultar médiuns para tentar se comunicar com os mortos era punido com morte, tanto para a pessoa que buscou quanto para o médium. Era muito sério. E em todos os casos, Deus queria que essas pessoas fossem eliminadas do meio do povo. Por quê? Porque um pouquinho de fermento ia levedar toda a massa, porque ia contaminar o povo. E o povo deveria ser santo ao Senhor.
Eles deveriam escolher a proteção do Senhor, o propósito do Senhor, mas também o seu senhorio. E aqui eu faço uma observação, porque eu penso que isso se revela também nos nossos dias. A gente quer a bênção do Senhor, mas a gente não quer andar segundo o Senhor. Parece um pouco antagônico e folgado da nossa parte, né? A gente quer a parte daquilo que é, vamos dizer assim, a gente quer viver a parte boa do relacionamento com Deus, mas a gente não quer se santificar, que é aquilo que envolve o fazer morrer a nossa natureza carnal, não é verdade? Então, bom, uma coisa estava atrelada à outra. O obedecer ao Senhor e o caminhar junto com o Senhor. Não havia proteção do Senhor sem aceitar o senhorio do Senhor e a obediência da sua vontade. E Deus estava preparando o povo, através da entrega dessas leis aqui em Levíticos, antes deles entrarem na Terra Prometida. Sim, porque eles estavam começando uma jornada diante do Senhor. Tinham saído do Egito, mas não tinham entrado na terra que Deus tinha preparado para eles. E se eles não tomassem essa decisão agora, e Deus sabe o tempo de todas as coisas, ele estava revelando ao povo, Deus sabe que eles vão chegar lá e eles vão se contaminar com os hábitos dos cananeus, da terra de Canaã. Toda essa perversidade era exatamente a razão pela qual o povo de Canaã estava sendo tirado daquela terra. Então, aquele que entregasse os filhos a Moloque deveria ser apedrejado. Agora eu vou te contar uma coisa triste. Anos depois, quando listando as causas que levaram Israel para o cativeiro, e sim, nós vamos nessa jornada e vamos chegar até o momento que nós vamos ver que sim, Israel desobedeceu a Deus e foi levado para o cativeiro, o texto de 2 Reis nos conta assim, 2 Reis 17 fala: também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Bom, se o texto está falando que eles queimaram os filhos e as filhas, a gente já sabe que é Moloque, né? Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Então, sim, Deus está falando aqui em Levítico para o povo que eles não deveriam fazer coisas, e que se eles fizessem, a terra ia vomitar eles de lá. E a verdade é que a gente já vê aqui em 2 Reis que eles fizeram aquilo que Deus disse que eles não deveriam fazer. E o resultado era que eles estavam sendo vomitados da terra e levados em cativeiro. Voltando um pouquinho, Deus diz no versículo 4 que ele mesmo eliminaria a pessoa, sua família e todos que seguissem a pessoa, caso o próprio povo não fizesse o que Deus disse que deveria ser feito, que era apedrejar a pessoa. E a gente vai ver que Deus vai dizer que o sangue dessas pessoas cairia sobre elas mesmas. Né? Se uma pessoa fosse morta, executada por um pecado que cometeu porque quis, porque planejou, porque deu de ombros para uma orientação do Senhor, as pessoas não deveriam ter nenhum tipo de restrição, medo de dizer, ok, Deus mandou fazer assim, vamos executar essa pessoa. Deus diz, essa pessoa procurou o seu próprio mal. E do verso 9 até o 24 desse capítulo, o Senhor vai listar as consequências de cada atitude que ele tinha mencionado lá no capítulo 8. Lembra quando a gente viu o capítulo 8 falando sobre incesto e perversões sexuais? Aquele das relações ilícitas. Então, nós vemos que Deus não estava brincando, gente, quanto a esses pecados. E aqueles que decidissem ceder à vontade das suas paixões, eles deveriam morrer. Sim, inclusive Deus diz que eles eram responsáveis pela própria morte. Ou seja, a própria escolha deles provocou a sua morte. Então, o Senhor vai começar a listar. Verso 9, por exemplo, amaldiçoar pai ou mãe. Amaldiçoar, essa palavra amaldiçoar, ela é bem profunda. Ela fala realmente de colocar o pai e a mãe numa condição de dor, de tristeza. Mateus 15, inclusive o próprio Senhor Jesus vai mencionar esse versículo. Mateus 15, verso 13 e verso 4 diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse, honre, o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. O próprio Senhor Jesus menciona esse versículo como tendo saído da boca do Senhor Deus. Sim, amaldiçoar, maldizer pai e mãe não agrada ao Senhor. Não agradava ao Senhor, foi posto para aquele povo como uma regra. Aí ele vai listar outros. Versículo 10, adulterar com a mulher do próximo. 11, deitar com a mulher de seu pai. 12, se um homem deitar com a sua nora. 13, se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Se deitar com a mãe e com a filha. Todos esses pecados que a gente viu lá no capítulo 18, o Senhor vai dizer agora, é passível de morte. Se o homem se ajuntasse sexualmente com o animal, versículo 15. No versículo 16, se a mulher fizesse isso. Versículo 17, se um homem tomasse a sua irmã.
E no verso 18 expressamente vai dizer que a união física durante a menstruação era proibida. Sim, era proibida. Verso 19, se relacionasse com a sua tia, todos aqueles graus de tia que a gente viu no capítulo 18, né? Irmã da mãe, irmã do pai, esposa do irmão, enfim, irmão do pai, tudo bem explicadinho. Deus não deixou ninguém desavisado. Versículo 21, se um homem tomasse a mulher do seu irmão, claro, a gente tem a exceção da lei do levirato, que a gente vai ver em capítulos para frente, em que, no caso de o irmão ter morrido, o irmão tinha a obrigação de sim tomar a cunhada e gerar descendência para o irmão. Mas aqui está falando do irmão vivo, né? Não deveria tomar a mulher do seu irmão enquanto estivesse vivo. Então, no verso 23, o Senhor nos ensina que os pecados que Deus estava listando aqui diante do povo, todos esses eram praticados pelos cananeus. O povo que estava exatamente sendo lançado de diante deles. Então, eles deveriam se santificar para não ter o mesmo destino daquele povo. Deus deixou claro, o Senhor nunca falou em mistério, o Senhor falou de maneira muito direta entre Moisés, Arão e todo o povo. E no verso 25 ele diz que eles deveriam se santificar também dos animais puros e impuros. E no final, aí sim ele acrescenta que o necromante, o feiticeiro, deveria ser apedrejado. E o versículo 27 deixa muito claro que o seu sangue deveria cair sobre ele, ou seja, de todos os pecados listados aqui, queridos, que é meio que uma volta ao capítulo 18, mas agora falando, eles merecem a morte porque eles escolheram esse destino. Todos eles têm a intenção de dizer ao povo, se afastem daquilo que me desagrada. Não tragam sobre vocês juízo por conta do descontrole, da falta de dependência de mim. Deus estava levando esse povo para uma terra prometida, e Deus tinha propósito, e Deus tinha dias melhores para este povo, mas para viver realmente a plenitude daquilo que Deus tinha para eles, eles precisavam se separar tanto dos costumes do Egito, que era o passado, quanto do costume dos cananeus, que era o povo que estaria diante deles. Deus era santo e estava chamando o povo para que fosse santo e não causasse mal nem ao seu próximo e nem uma desonra ao Senhor Deus. Se eles resolvessem desobedecer, haveria consequência dos seus atos. Isso é o que trata o capítulo 20. E aí, o que você pensa sobre isso? Comenta aí para mim nos comentários e nós paramos a nossa meditação aqui. Deus te abençoe e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!